o ataque ao Gregório do Vivier foi violento, uma baixaria terrível. Eu, sinceramente, sinto que é fim de carreira total agora para o Ciro Gomes. Que coisa horrível isso. Diga lá, Miguel. Então, lembrando aqui que o Gregório do Vivier fez um vídeo sobre o Ciro no seu programa, Greg News. O Gregório tem um programa de grande audiência na HBO, semanal, um programa muito interessante, sempre muito engraçado. Todo mundo conhece esse programa. E no último programa ele anunciou que seria sobre o Ciro Gomes. Ciro, o Greg News de hoje vai falar do Ciro. Ele fez um programa do jeito que ele faz sempre, temperando informação, jornalismo, humor. Foi um programa que, inclusive, trouxe algumas qualidades do Ciro Gomes. Lembrou que ele próprio, Gregório do Vivier, votou em Ciro Gomes. E muita gente que ele conhecia votou em Ciro Gomes. E, de fato, Conde, no Rio de Janeiro, o Gregório é do Rio de Janeiro, o Ciro teve muito voto, no primeiro turno de 2018, sobretudo na classe média de esquerda. Foi na segunda-feira, divulgou, a militância do Ciro ficou muito enfurecida, e aí o Ciro fez um react. O Ciro tem um programa dele semanal, toda terça-feira, que é o Ciro Games, e fez um react. Eu não conhecia uma certa variante do humor. Aliás, é mais do que uma variante, é uma encarnação delirante de personagem. Eu vou chamá-la com respeito, mas com humor, de síndrome de Zelensky. Eu queria achar aqui um caminho bem-humorado para introduzir essa nossa discussão. Zelensky, todo mundo sabe quem é o presidente da Ucrânia. Antes de virar presidente, o Zelensky era ele mesmo um comediante muito famoso lá na Ucrânia. Aqui, do outro lado do mundo, no conforto do ar-condicionado e do um esquinho com gelo, fora outros aditivos, tem gente que pensa que basta ser baixinho e comediante, como o Zelensky, para virar estadista. Ele primeiramente, ele veio às suas redes sociais e fez um convite um pouco estranho, que muita gente considerou assim meio intimidador, uma coisa pública para o Gregório, chamando para um debate, convocando o Gregório para um debate. Coisa meio estranha, porque o Ciro é um político de mais de 60 anos, um cara com projeção nacional, eu nunca vi político fazer isso, Conde. Assim, um humorista faz um quadro, um político vem para as redes sociais e fala como se chamasse para um duelo. Não, agora vem para o meu programa fazer um debate comigo. Eu nunca vi isso. Eu achei que foi exagero. Ele ainda usou uma expressão que é paridade de armas, que muita gente achou agressivo, falando em armas, aí depois, não, mas é uma expressão normal do direito. É normal, só que é normal para indicar justamente uma situação bélica entre a defesa e a acusação, que é uma situação de bélica, uma situação muitas vezes até violenta, Você é um advogado de defesa e um procurador e uma acusação. Muitas vezes o acusador quer condenar a pessoa por 30 anos e a defesa quer. O processo judicial, todo mundo conhece, é violento, Por isso que essa expressão, paridade de armas, pegou mal, mas tudo bem. Mas isso aí para mim não foi nem mais grave foi uma convocação pública de um debate na rede dele, parecia convocação de um duelo, entendeu? Um duelo, e foi mesmo, Aí o Gregório não pôde ir, porque o Gregório trabalha na terça-feira, ele explicou, ele faz o Greg News, ele grava na terça-feira. Sem querer te interromper, já interrompendo, Miguel querido, foi o Gregório que não pôde ir, ou foi o Ciro que trocou de última hora, desistiu de o Ciro informou que o Gregório não pôde ir, informou de um jeito, inclusive, que gerou toda uma série de ataques ao Gregório, dizendo que o Gregório tinha se acovardado. Tanto que o Gregório teve que vir à rede se explicar, falando, gente, eu trabalho, eu não posso fazer o Ciro Games terça-feira. Eu gravo o meu programa. E o Gregório, todo mundo sabe, ele faz um montão de coisa. Ele faz o Porta dos Fundos, ele faz o Greg News, ele faz stand-up. Ele está no meio de um stand-up aí, está em Salvador, São Paulo, vários lugares. Enfim, não pôde ir. Aí o Ciro anunciou que ia fazer o react,
na postagem o Ciro tinha falado, ó, infelizmente, se você não puder vir, eu vou ter que fazer, infelizmente, um react. Infelizmente, né? Já era uma coisa assim meio ameaçadora. E fez o react ontem, eu assisti. Foi muito constrangedor, Conde. Foi muito constrangedor, porque ele começa com ataques pessoais ao Gregório do Vivier, comparando ao Zelensky, que é comediante, e mencionando o fato do Gregório ser de baixa estatura, baixinho, uma coisa assim deselegante, sabe? Que eu não entendi por que entrar nessa seara de tributo físico. E chamou o Gregório de racista, coisa assim, por causa que o Gregório, na hora que o Gregório fez uma crítica ao Daciolo, é racismo. Enfim, pegou muito pesado, entendeu? E o tom, um tom muito exagerado, um tom, você via que ele estava tentando se controlar, ele mesmo falava, não, tem que ficar calmo, tem que ficar calmo. Cara, eu não entendi por que ele vai antagonizar um humorista dessa maneira tão agressiva. Realmente, a conclusão que a gente chega, assim, até com preocupação com a saúde mental do Ciro Gomes, né? Eu tenho preocupação com a saúde mental dele, porque é um descontrole absolutamente impossível para quem almeja estar na posição que está, disputando uma presidência e tudo mais. Ô, Miguel, tem um apoiador do Ciro, que é o Gustavo Castanhon. Eu sempre vou lá para me divertir também, porque isso é muito exagerado e tal. Foi com uma virulência para cima do Gregório do Vivier. Eu tinha percebido no dia que o Gregório fez o programa. Aliás, eu tenho recomendado para todo mundo, porque para mim é o melhor programa sobre o Ciro Gomes que eu já vi em toda a minha vida. O Ciro Gomes devia inclusive incorporar aquilo na campanha dele, porque tirando a parte que o do Vivier pede voto em Lula, né? No primeiro turno, enfim, dadas as questões no país, mas é um programa em registro humorístico, né? Daqui a pouco vai ter gente dizendo assim, não, o Ciro Gomes quer entrar para o campo do humor, só se for isso, né? Porque não cabe chamar um humorista para discutir uma peça de humor.